talvez seja tanto prematuro fazer uma análise focada em nomes, mas é fato que há um conhecimento da indicação de um político para ocupar o Ministério do Meio Ambiente, que não é uma pessoa neófita, ou seja, nova para o tema, com experiência na área, ex-ministro do Meio Ambiente, e que tem tido posições em momentos importantes, levantando pautas a favor do debate de questões ambientais no Congresso. Então é um ponto positivo ter como a figura à frente de uma pasta ministerial com o conhecimento técnico da área. Agora, também seria ingênuo supor, né, que uma pessoa, a pessoa de um ministro, vai ter a força suficiente para tornar aquela pasta uma questão central ou prioritária para um governo tampão. Então, nós temos aí um período curto de uma mudança que pode se prolongar. Por enquanto, estamos discutindo uma suspensão, um afastamento de 180 dias, mas 2 anos, muita coisa pode, de fato, acontecer. Pelo discurso do vice-presidente, hoje presidente em exercício, a prioridade será a pauta econômica. E aí, quando a gente faz a equação economia e meio ambiente, surgem diversos temas polêmicos. Se essa pauta econômica vai significar, por exemplo, uma redução nos investimentos de infraestrutura, para a nossa região amazônica pode estar ligado com o avanço ou não, um retardamento, um atraso, uma desaceleração das grandes obras previstas de infraestrutura para a região. A presidente Dilma é afastada e um dos seus últimos atos é a inauguração de uma grande obra, um grande empreendimento que, do ponto de vista ambiental, provocou muita polêmica. Governos de um presidente do PMDB, uma outra questão difícil da gente analisar, uma vez que poucas vezes o Brasil foi governado por este presidente deste partido. Bom, se nós vamos falar da questão das áreas protegidas, que é um tema bastante importante na discussão das questões ambientais do nosso país e na região amazônica, tomando como exemplo um presidente do PMDB que assumiu um governo tampão, Itamar Franco, nenhuma unidade de conservação foi criada durante esse período. Então, não considerar que o próprio governo da presidenta Dilma vinha sendo questionado pelos movimentos socioambientais por uma atuação pouco evidente, pouco importância dava para a criação de novas unidades de conservação. Então, no governo tampão, eu penso que as questões ambientais ficarão ainda mais em segundo plano, já que o próprio discurso predominante é que a questão da crise econômica deve ser primeiramente resolvida. Acho que nenhuma das questões fundamentais da vida em sociedade no Brasil deveriam ser postas em segundo plano. As questões ambientais continuarão sendo importantes. O que a gente pode esperar, ou todos nós podemos esperar, é que numa reorganização política as questões possam ser novamente abertas e rediscutidas. Então, que se faça de uma crise política uma chance para reorganizar as forças positivas, progressistas do nosso país. Não deveria ser uma questão inédita, se tratasse de fato de uma transição entre um governo eleito e outro governo eleito. Acho que toda mudança de governo, a sociedade, as organizações, os atores sociais vão se questionar se o governo que sucede dará continuidade ou terá mudanças de rumos na política. A situação não é esta, a situação é de um governo, provável governo tampão. Enquanto isso, nós temos que ver, apesar disso, uma abertura, uma possibilidade de rediscutir questões de importância para a vida e sociedade do nosso país. O problema é saber se nesse período, essas questões de abertura ao diálogo, de discussão, aqueles que foram às ruas de um lado ou de outro, vão manter esse momento de tensão, de debate e de questionamento dos rumos da vida política e econômica no nosso país.